Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, especialmente elaborado para as nossas famílias. Você que nos assiste tem filhos, sobrinhos, netos, trabalha com cuidado e educação? Então, esse programa é para você, é para pessoas interessadas em temas relacionados à educação. E dentro da temática de rotinas colaborativas, de estudos e acompanhamento escolar, nós temos conversado sobre intercâmbio. Você sabe o que é intercâmbio? Quais as possibilidades de estudo e de trabalho no exterior? Você sabia que no Brasil o intercâmbio cresceu após a pandemia, especialmente para o público entre os 18 e 30 anos de idade? E também tem crescido oportunidades para quem tem mais de 50 anos. Então, fique conosco nessa conversa. E eu já chamo a professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. É uma alegria nós estarmos juntas. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Hoje, neste programa especial, nós estamos com 3 jovens que vão falar das suas experiências em programas diferentes para nos ajudar a compreender melhor as oportunidades, tanto de estudo como de trabalho no exterior. Vamos conhecê-los? Estamos com a nossa jovem Sara. Paz do Senhor, Sara. Paz do Senhor, irmãos, aqueles que estão assistindo, nos ouvindo. A paz do Senhor, Aleph. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Lorena. Paz do Senhor. É uma alegria recebê-los neste programa para um tema tão importante que vai contribuir com os jovens que nos assistem, com os pais que nos acompanham, para também terem outras oportunidades de intercâmbio. Nós também contamos com irmãos da Igreja de Campo Grande, 2 e 6 em Cariacica, aqui com o nosso querido pastor Aloísio. A paz do Senhor, irmãos. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco. Nós vamos conhecer também, Fernanda, um pouco dos nossos convidados. Este é um momento especial para nós. É um momento que vocês se apresentam, falam de qual igreja vocês são, de onde vocês são, e também um pouco da formação acadêmica e dos trabalhos voluntários que vocês realizam na obra do Senhor. Amém? Podemos começar aqui com Sara. Pai Senhor, meu nome é Sara. Eu sou da igreja de Framingham, do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu sou formada em Biologia e Bioquímica pela Universidade Federal de Framingham, lá também nos Estados Unidos. Estou passando uma temporada aqui no Brasil e é um prazer estar com os irmãos aqui. Sara, você é de qual nacionalidade? Eu sou russa, eu nasci em Moscou. Sara fala tão bem o nosso idioma que fica parecendo que ela é brasileira, não é? Está em qual igreja aqui, Sara, nessa temporada? Estou em Moby Dick. Pastor Marcelo. Muito bom. Sara, fala um pouco dos trabalhos voluntários que você faz na nossa obra, na obra do Senhor. Bem, eu faço parte da equipe de tradução na igreja, mais para o inglês, do português para o inglês. E também eu faço parte do grupo de louvor. Muito bem. Nosso querido Aleph. A paz do Senhor, Kézia. Pai Senhor. Paz do Senhor. Meu nome é Aleph, eu tenho 35 anos, eu sou doutor em Física, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Profissionalmente atuo como cientista de dados e congrego na Igreja de Cobilândia 2, em Rio Marinho, Vila Velha, sob o ministério do pastor Roberto de Freitas, e estou como diácono na Igreja de Cobilândia 2. Maravilha! Jovem diácono, uma jovem do grupo de louvor, e agora Lorena, outra jovem queridíssima, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu sou Lorena Bônio Subtil, eu reúno na Igreja de Campo Grande 6, ali em Campo Grande, Cariacica. Eu estou como grupo de louvor, instrumentista na igreja. Sou formada em administração de empresa e tenho uma MBA em controladoria e finanças também. Com Lorena, a gente já circulou por aí no Evangelho Sem Fronteiras, né? Então é uma alegria para nós ter 3 jovens estudiosos e muito bem posicionados no altar do Senhor, né, Fernanda? Uma grande bênção. E hoje nós vamos falar que existem diferentes possibilidades para realizar um intercâmbio no exterior.
E nós não estamos falando de férias ou de passeios, que também são bons, mas hoje nós vamos falar de oportunidades de estágio, de trabalho e de estudos com esses 3 jovens. E a respeito de trabalho e de estágio, Lorena, vamos começar com você. Nos conte quais são as possibilidades para os jovens, os adultos que nos assistem, têm interesse em estudar, trabalhar um período fora do país. Quais são as principais exigências, né, de qualificação, de documentação? Essa opção é bem interessante, né? A gente conhece muito o Work and Study, né? Mas acho que o interessante seria se trocássemos o nome para Study and Work, porque a intenção é que você estude e enquanto você está estudando, adquirindo conhecimento, seja de idiomas ou seja um higher education, uma graduação, um mestrado, você esteja colocando em prática aquele conhecimento que você está adquirindo. Então, alguns países te permitem fazer isso, não todos. Então, a gente tem os mais conhecidos, a Nova Zelândia, a Austrália, Malta e a Irlanda, né? São os destinos mais conhecidos que te proporcionam estudar e com o visto de estudante você também trabalhar. Então, aí você tem a oportunidade ou trabalhar em atendimento ao público, né? Como garçom e outras coisas, babá, enquanto você estuda, então você vai treinar o seu inglês, né, vai lidar com o povo nativo, então você vai desenvolver ali o seu inglês nativo, né, como o povo fala no dia a dia. E você também pode conseguir em grandes empresas, né, empresas que te permitem trabalhar como imigrante com visto de estudante, você ser sponsorado por essa empresa. Então você vai, por exemplo, você está fazendo um curso de management, que é gestão, administração. Então, você vai aplicar isso numa empresa, como um estágio, né? Ou até mesmo como um trabalho ali, part-time, né? Que é metade do dia, né? Você estuda de manhã e trabalha à tarde. E aí você vai colocando em prática aquele conhecimento, né? E é muito interessante, porque você vai entrar na rotina de uma empresa e aí aquele conhecimento vai ser absorvido com mais facilidade. Então, é bem bacana. Só que você tem algumas exigências, né? Porque a primeira, você não pode ir como turista. Você já tem que sair do seu país de origem com o visto de estudante. E aí, para isso, você ter um visto de estudante, você tem que ter já um curso contratado. É um curso superior? Desculpe te interromper. Então, você precisa ser maior de idade. Exato. E já está vinculado a uma universidade aqui no nosso país, é isso? Não só a universidade, porque você pode sair para fazer um curso de idiomas. Então, tem escolas, principalmente nesses países que eu citei, que já estão prontos para receber os imigrantes que querem melhorar o seu inglês. Então, eles oferecem cursos de idioma. Normalmente, é no mínimo uns 4 meses, né? Então, ele te oferece ali. E tem outras escolas também que te oferecem cursos de higher education. Aí vai ter curso de liderança, de gestão, muito curso agora de inteligência artificial também eles estão oferecendo. E você também pode ir para uma universidade. Só que no caso da universidade, você vai ter que ter um vínculo entre países, né? Então, é bem interessante. Só que aí você tem que se planejar com bastante antecedência, né? Porque você tem certas comprovações que você tem que fazer. Mesmo que te permita trabalhar lá, não te garante que você vai ter um emprego lá, né? Você vai chegar lá e você vai procurar esse emprego. Você vai fazer o seu currículo, tem que adaptar o seu currículo para um currículo internacional, porque é bem diferente do Brasil. Porque no Brasil a gente normalmente coloca todas as nossas informações, todas as nossas experiências. Lá não, eles vão querer experiências que se apliquem àquela vaga que você quer. Você quer ser administrador? Então, quais foram as suas experiências? Então, assim, você tem que se enquadrar nessas exigências, que é o que vai nos capacitando, nos amadurecendo para a carreira internacional. A fluência no idioma também é importante? Nem tanto. Por exemplo, quando você vai para fazer um curso de idiomas, eles entendem que você está querendo adquirir essa fluência. Então, e esses países que recebem muitos imigrantes, muitos estudantes internacionais, eles já estão acostumados a pessoa que não fala tão bem, mas que a pessoa se esforça. Então, assim, se você for para ficar acanhado, não. Tem que colocar a cara a tapa ali e errar. De vez em quando eles vão te corrigir. Se você der abertura, eles vão te corrigir e você vai crescendo.
Então, é maravilhoso, porque você cresce como ser humano, como profissional, você vai aprendendo a lidar com os desafios, né? Porque são culturas diferentes, né? E você tem que se adaptar. Então, o inglês não precisa ser tão avançado. Eu me lembro, Fernanda, quando eu entrei no curso de graduação, eu tinha uma colega que entrou num outro curso e ela se candidatou a um programa de au pair. O programa de au pair é um programa para meninas que querem ser babá por um período no exterior, né, em alguns países. Acho que é aproximadamente 1 ano. E ela ficaria na casa de um casal para cuidar dos filhos desse casal, que eram crianças. Gente, eu estou falando em 99 isso, né? Nós não tínhamos computadores ainda na universidade nessa época, sabe? Era uma coisa tão pouco divulgada, tinham alguns cartazes, e eu achei tão diferente ela se aventurar, né? Eu achei que era uma aventura muito grande. E ela foi com muita segurança, com o domínio que ela tinha naquele momento do idioma. Ela receberia, além do lugar que ela ficaria na casa dessa família, ainda um pequeno recurso, e também teria a oportunidade de estudar. Então, aquele, para mim, foi o primeiro programa que eu vi que fazia essa articulação de estudo e de trabalho como uma oportunidade, né, de jovens meninas do nosso país irem estudar no exterior. Você também conheceu, Lorena, meninas que trabalharam como au pair? Então, eu pesquisei muito. Antes de fazer o meu primeiro intercâmbio, eu pesquisei essa opção. Só que o caso do au pair, ele não tem o estudo como garantia. Você vai realmente para trabalhar como babá, auxiliando uma família ali. Então, eles vão te dar a moradia, né, um certo recurso, o estudo é acordado com antecedência. E aí pode ser acordado o estudo, né, que eles te permitam estudar, até te deem um auxílio para os estudos. Mas, assim, não é a ideia do au pair não é essa. É você trabalhar lá, ganhar fluidez no idioma, mas pode ser feito um acordo entre a família de que eles também te ofereçam um estudo, até talvez como forma de pagamento, porque ali você já vai ter a casa, a alimentação, né? Às vezes eles disponibilizam um carro para você se locomover, e aí eles vão te falar, a nossa forma de pagar vai ser pagando um curso para você, os seus estudos. Então, isso tudo é uma negociação que é feita com antecedência. E também tem um limite de idade, né? Se eu não me engano, até os 30 anos, no máximo. 24 ou 30 anos, se eu não me engano. Entendi. Então, toda uma mediação que também é feita por meio de uma agência que faz essa articulação com as famílias que vão receber, né? Aqui na universidade a gente tem uns programas de receber estudantes que vêm de fora e eles falam que são os anjos, né? Quem quer funcionar como anjo, que vai receber na sua casa estudantes que vêm também de outras localidades. Olha, a Lorena está nos trazendo aqui informações preciosas para quem tem o desejo de trabalhar por um pequeno período no exterior. E nós sabemos que o idioma, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei, porque o idioma é sempre uma das demandas importantes para quem vai estudar fora. É preciso se preparar, ter um nível de conhecimento básico, que é necessário para você se comunicar, pelo menos para você não ficar com fome e com sede, não é isso? Saber como voltar para casa, pelo menos isso é preciso saber. Então eu quero agora conversar com a Sara sobre oportunidades de estudo, porque nós sabemos que Sara não estudou aqui no nosso país e passou por diferentes lugares, né, Sara? Morando em diferentes lugares. Conta para nós um pouco como funciona essa questão dos estudos que para nós é no exterior. Amém. Eu estudei em alguns países, eu estudei na Ucrânia, eu estudei no Brasil por alguns anos, do maternal até o 5º ano, e depois no 5º ano nós já nos mudamos para os Estados Unidos. Então, a partir do 5º ano até agora a faculdade, eu estudei nos Estados Unidos. Eu cheguei lá já na middle school, que seria como se fosse um ensino fundamental. E depende, geralmente a middle school é do 5º ano até o 8º, algumas fazem até o 9º, e são crianças, eles dividem por ano, cada ano tem as suas aulas, tem os seus próprios professores, e o que eu achei interessante é que ao invés dos alunos ficarem na sala e o professor trocar, os alunos que trocam de sala de aula, cada professor tem sua própria sala de aula. Para mim foi algo até diferente do Brasil. E depois fomos para high school. Algumas high school têm o 8º ano já incluso.
como a cidade vizinha minha, mas na minha foi do 9º até o 12º. E já no 11º, que seria a gente fala no 3º ano do ensino médio, já nos preparamos, começamos a preparar o currículo, preparar o histórico acadêmico, já para fazer, para se candidatar para as faculdades, a gente chama de application. E nesse momento, nós também fazemos o SAT. O SAT é como se fosse um Enem. Nós fazemos, é uma prova, geralmente dura maior parte do dia, e é uma prova de matemática, inglês, tanto a escrita como redação, e também é a parte das ciências. E dependendo das suas notas, você pega tudo, com as cartas de recomendações dos professores, e envia para as universidades. E lá eles escolhem se te aceitam ou não. Graças a Deus eu consegui ser aceita, e o Senhor até deu uma bênção com isso. Então nós fazemos, geralmente tem escolas diferentes. Nós temos o Community College, que eles falam que são faculdades da comunidade. São bem mais baratas, e o pessoal geralmente faz as aulas mais básicas, como matemática, história, a gente chama de General Education Requirements. Como se fosse uma formação básica? Isso, uma formação básica. Você pode fazer um Associate's Degree, que é 2 anos. Geralmente você faz 2 anos fazendo essa formação básica, com algumas aulas na área específica que você quer fazer. E depois você transfere para uma universidade e você termina, entre aspas, o seu bacharel. Você escolhe já uma área, ou se você já sabe, e você termina o seu bacharel, que no caso seriam 4 anos. E lá você mesmo escolhe as matérias, eles te dão a oportunidade de você mesmo. Eles te dão uma lista e todo semestre você vai fazendo. Eu posso fazer, vamos supor, matemática, esse semestre história e química. Na próxima você faz psicologia, artes. Eles são um pouco liberais até nesse sentido, que eu acho até ótimo para não ficar sobrecarregado. E depois temos também, eles falam post-bachelors. Geralmente uma pessoa que quer fazer um curso superior, uma pós-graduação, como medicina, engenharia, e a pessoa não tem uma pontuação, o GPA, que é muito alto, notas muito altas, eles falam post-bachelors. Você pode refazer algumas aulas, pode até fazer uma outra área de interesse para aumentar as suas notas e depois para você enviar o histórico escolar para essa faculdade para conseguir entrar. Depois temos o mestrado, que geralmente dura 2 a 3 anos, alguns podem durar até 4, mas geralmente 2 a 3. Na minha faculdade você pode fazer o 4+1. Alguns cursos oferecem, você faz o bacharel em 4 anos e faz somente 1 ano para receber o mestrado na área. Você já entra no programa e vai sair tanto com bacharel como mestrado. E depois temos o PhD, que seria pós-doutorado aqui. Geralmente dura 4 a 6 anos, mas tem certos cursos que são mais difíceis, que duram um pouquinho mais de tempo. Eles falam, não temos tempo assim, de pesquisa definido, concreto, definido. E depende muito do curso que você vai fazer. Eu tive uma professora que ela fez em 6, já tive outros que fizeram 10 anos. Então, realmente não é muito definido. E o bom pelo menos dos Estados Unidos, eles pagam. Eles gostam de incentivar. Geralmente, eles pagam um plano de saúde para os alunos e pagam também um salário para ajudar com a moradia, pagar alimento, comida. Na pós-graduação, Isso, né? já na pós-graduação. É uma bênção. Sara, quem aqui está assistindo o programa e tem o desejo de se candidatar para fazer graduação em uma faculdade nos Estados Unidos? Então, você falou, passa por uma prova que não é como o Enem, de 180 questões com redação, não é isso? São menos questões, né? Uma prova, Você falou que são matemática, álgebra, né? Isso, álgebra. Tem uma literatura inglesa e Isso. as cartas de recomendação. Então, é uma prova menor, não é como uma prova do Enem. Mas precisa fazer
então uma articulação com a instituição. Não faz o Enem, não faz como o Enem, que é nacional, faz uma articulação com a instituição que você quer estudar, é isso? É direto no site da instituição que Não, busca? eles têm uma companhia específica que se chama College Board, já é nacional. Uhum. Os dias são definidos por eles e eles te dão localizações. Eu fiz nós temos duas high schools na minha cidade e eles falaram, você vai nessa high school fazer a sua prova. Você geralmente chega, eles têm entre uma prova e outra, eles te dão um tempinho para ir no banheiro, para comer alguma coisinha. Então você faz geralmente primeiro a prova de inglês. Uma parte é escrita. Você tem que escrever, você lê e você escreve. Tem outra parte que é redação. Outra parte que você tem que ler um texto em inglês e responder as perguntas. Geralmente eles demoram o dia inteiro. Depois de matemática, eles te dão um papel com as equações. É mais álgebra e geometria. Então, eu vi que o pessoal do Brasil tem uma facilidade até maior para passar nessa prova, principalmente na parte de matemática. Fala de novo essa parte, Sara, para todo mundo ouvir. Geralmente, pelo menos nos Estados Unidos, eles consideram álgebra e geometria difíceis. Então, eu vi, com a minha convivência com vários alunos que vieram do Brasil, que eles têm muita facilidade para resolver álgebra, para resolver geometria. Então, os alunos brasileiros, eles têm as maiores notas. Vocês viram, gente? Vocês anotaram essa parte aí, né? Isso mesmo. Eles são muito inteligentes, realmente. E matemática e ciências, eles geralmente têm as maiores notas. Então, eu vi, você faz essa prova e eles mandam, geralmente, por correio e online. Então, você entra no site e já manda essa nota para a faculdade. Você pode refazer a prova também. E você pode escolher também suplementar. Você pode fazer uma prova em idiomas. Se você fez aula, vamos supor, de estatística, você pode fazer a prova de estatística. Tudo isso ajuda. E na high school, se você fez uma aula, se chama AP Class, que é nível de faculdade. Geralmente, muitas high schools oferecem. Quando você já chega na faculdade, você faz esse SAT, você faz o AP Exam. Se você conseguir passar nessa prova, já dá créditos para a faculdade. Então, você já chega lá e não precisa fazer essa aula. Vamos supor, você fez uma aula de cálculo, geometria avançada. Você faz essa prova e quando você for na faculdade, geralmente eles aceitam. Uhum. Então, você já não precisa fazer mais essa aula, já não tem que gastar dinheiro. É ótimo, você paga a prova, que não é geralmente 90, 100 dólares. E eles consideram barato. E já tem o crédito para a escola, não precisa mais fazer. E tem realmente, você, vamos supor, colhe materiais. Você chega nos professores e fala, olha, gostaria de uma carta de recomendação, gostaria de ir para tal faculdade. Os americanos geralmente têm a tendência de perguntar, tá bom, me escreve uma lista com as suas qualidades, para eu falar de você, para eu saber o que você vai falar para essa faculdade. Aí, se o professor concordar, eles escrevem a carta e você mesmo manda para as faculdades. Então, eles olham o histórico acadêmico, escolar, o que os professores falam de você, eles olham o seu currículo. Geralmente, nos Estados Unidos, eles começam a trabalhar com 15, 16 anos. Então, ver quais são os seus interesses. E o que eu acho importante até notar para os irmãos que estão nos assistindo, as faculdades, elas não querem ver um robô, uma pessoa muito rígida. Eles querem saber os seus interesses. Então, eles prezam muito esportes. Se a pessoa gosta de jogar futebol, eu conheço até pessoas do Brasil várias pessoas do Brasil que foram para os Estados Unidos jogar futebol, natação, música, algo muito valorizado lá. E eles dão bolsas. A faculdade olha e fala, gente, ela toca muito bem um instrumento, vamos dar uma bolsa. Aí a pessoa participa de competições para a faculdade. Então, para os irmãos que são instrumentistas, que jogam esportes, eu acho que seria uma oportunidade muito boa para eles poderem fazer isso.
Tem uma questão que é importante, que a Sara apresenta, que Sara não nasceu nos Estados Unidos, né? Então, nós estamos falando de oportunidades de estudos diferente do que a Lorena trouxe. Mas mesmo indo fazer o que para nós é o Fundamental 2, teve oportunidade de estudos, tem os cursos de graduação. E aí queria chamar a atenção para você que nos assiste, jovem, que tem esse interesse, como a Sara, de fazer uma graduação no exterior. A língua para os estudos é primordial, né? Então, nós temos aqui no Brasil, com o avanço da educação à distância, diferentes cursos online, cursos gratuitos, em que você pode se matricular hoje, começar a fazer o inglês, aprimorar. Então, chamar a atenção dos nossos jovens que uma segunda língua, uma terceira língua, e ela não precisa ser nas escolas pagas somente, né? Hoje nós temos cursos de qualidade que são gratuitos e que vocês podem fazer, porque aí no caso dos estudos vai ser primordial essa parte da língua. Isso, é verdade, Sara? Isso, geralmente recomendo para as pessoas. Você quer fazer um curso? Eu falo, estuda um pouquinho de inglês para não chegar lá e não saber nada. E temos também cursos de inglês, como a Lorena mencionou, que você pode aplicar, pegar um visto de estudante lá somente para fazer um curso de inglês. Eles têm faculdades próprias, não precisa ser numa universidade que tem outros cursos, é somente de inglês. Ótimo. Mas agora nós também vamos ver com o Aleph uma outra experiência, que é uma experiência de doutorado sanduíche. A Aleph fez doutorado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, na física, né? Eu e Kézia fizemos na educação. Quando eu fiz na educação, eu fiz um sanduíche modesto na UERJ, aqui do ladinho, mas a Aleph atravessou o oceano e foi fazer um ano de intercâmbio de estudos do doutorado na Alemanha. Não é isso, Aleph? Conta para os nossos jovens que fazem mestrados aqui, que fazem doutorados, a oportunidade que eles também têm de um mestrado, mas sobretudo no doutorado, dessa parte do doutorado sanduíche com as universidades do exterior. Sim. Geralmente quando a pessoa está na pós-graduação, está fazendo um mestrado ou doutorado, ela está optando já pela carreira científica, pela carreira acadêmica. Então, o processo seletivo ele ocorre muito entre os grupos de pesquisa, né? Então, geralmente, o aluno de um curso de pós-graduação, ele está matriculado num curso de pós-graduação, então ele geralmente pertence a um grupo de pesquisa e, geralmente, o seu orientador tem contatos no exterior, né? E ele provavelmente tem recomendações de universidades, né, para esse aluno poder atuar. E hoje no Brasil nós temos agências de fomento que permitem isso, né? Já é sabido que nas pós-graduações do Brasil existem bolsas, né, de doutorado sanduíche até doutorado pleno, né, que são de agências de fomento nacionais como a CAPES, como o CNPq, né, que possibilitam que o aluno ele consiga fazer todo o seu doutorado, inclusive fora do país, inclusive ter titulação dupla, né? Ele conseguir ter o doutorado pelo Brasil e também pela universidade de fora. E o doutorado sanduíche, que foi o meu caso, que a titulação ainda é da Universidade Brasileira, mas você passa esse período fora, onde você vai ter uma experiência com centros de pesquisa de excelência, né? Com outra língua, né? E geralmente os cursos de pós-graduação eles têm essas bolsas e o processo seletivo ele funciona dentro da própria pós-graduação. No meu caso, o programa, né, de pós-graduação em física da Universidade Federal do Espírito Santo, ele tem essas bolsas, né, disponíveis e você faz então um processo seletivo interno, onde você concorre com um projeto de pesquisa, aí você precisa ter uma carta de aceite, né, de um orientador estrangeiro, a universidade onde você vai ficar, toda a burocracia, né, que a CAPES, por exemplo, ou o CNPq, que são agências nacionais, pedem, né, para que você tenha. E após uma análise ali do projeto de pesquisa, da relevância que aquilo tem, né, é feito por uma banca ali da própria pós-graduação, então você tem a oportunidade de receber,
né, esse recurso público, né, e você vai usar isso para ficar ali um ano numa universidade ou o doutorado inteiro ali numa universidade do exterior. Você esteve na universidade de... Conta para nós a sua experiência lá, como foi. Claro. Eu fiquei na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. A minha formação, meu doutorado é em física, mas a ênfase era cosmologia, astrofísica e gravitação. Então, o professor que estava ali na Universidade de Heidelberg, ele era mais orientado à parte de gravitação, e o meu doutorado envolvia a parte de gravitação, mas também com alguns testes observacionais para objetos astrofísicos. Então, era do meu interesse ter contato com ele por causa da parte teórica, mas o meu trabalho era voltado para a parte observacional. E lá eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar com ele durante um ano, assim, uma referência no mundo, o professor, né, uma referência no mundo, no assunto que ele estuda, e a experiência do ponto de vista acadêmico é fantástica, né? A questão da língua, no caso em Heidelberg, por ser uma cidade universitária, o inglês geralmente você consegue se dar muito bem, mesmo no dia a dia, né? Mas dentro da universidade o inglês prevalece porque existem muitas nacionalidades lá, não existem só brasileiros, mas também não só alemães, mas também outras nacionalidades. E foi uma experiência maravilhosa porque ali eu pude ter a oportunidade de interagir, né, numa escala maior do que eu estava aqui dentro da universidade no Brasil, né? Tive a possibilidade de ter uma outra experiência, né, uma tutoria de um outro professor, inclusive com o currículo do professor. No caso, o professor Amêndola foi o professor que me orientou ali na Universidade de Heidelberg. E também ter a oportunidade de conhecer um outro país, uma outra cultura, né? Foi realmente uma bênção do Senhor na minha vida. Que maravilha, né? Aleph, então, nos traz uma experiência de estudar no exterior com bolsas de fomento, né? As bolsas de fomento são as ajudas de custo que o governo brasileiro oferece por meio dessas agências para se manter, para estudar lá durante esse ano. Como foi rica a nossa conversa, né, Kézia? Então, a respeito ainda dessa questão dos editais, que a Aleph chama atenção, que amplia muito a nossa formação, né, Aleph? Uhum. Aleph foi por uma bolsa do CNPq, não foi isso? Da CAPES. Da CAPES. Então, olha só, a Aleph destacou aqui 2 agências de fomento brasileiras, mas também nós temos agências de fomento do nosso estado, do Espírito Santo, que é a FAPES, e a CEDU também tem um programa que leva os adolescentes do ensino médio para o exterior, para um período de estudo também do idioma inglês. Nós temos bolsas também pelas agências internacionais. Então, aqueles estudantes que estão vinculados a um programa de pós-graduação e têm contatos por meio dos grupos de pesquisa, não é, Aleph? Com outros pesquisadores de outros estados, tem agências na Alemanha, na Austrália, no Canadá, tem programas específicos da Espanha, da Fundação Carolina, tem um programa do Banco Santander, né? Santander Open Academy, tem outros programas como a Comissão Fulbright. Tem agência aqui no nosso país que seleciona estudantes para o exterior, mas também tem bolsas, né, que eles chamam de prêmios, né, Fulbright, das instituições dos Estados Unidos também para estudantes de outros países. Nós também queremos agora assistir a um vídeo do jovem Josué a respeito da sua experiência no exterior. Vamos ouvir. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Josué. Eu sou da Igreja de Glória 4, em Vila Velha. E atualmente eu estou na Igreja de Odivelas, aqui em Portugal, porque estou fazendo um intercâmbio e essa é a experiência que eu venho contar. Ainda em Vila Velha, eu estava clamando ao Senhor, especialmente durante o mês da obra no exterior, pedindo para que o Senhor ajudasse e enviasse servos para a Europa.
E justamente nesse dia o Senhor deu uma oportunidade de intercâmbio, onde eu recebi um e-mail falando sobre uma oportunidade de 6 meses aqui na Faculdade de Direito de Lisboa. Eu me inscrevi para o curso, estivemos orando, e num dia em que também eu estava ajoelhado, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me usa, me capacita dentro da minha área para que eu possa também realizar a sua obra, eu recebi um e-mail confirmando o intercâmbio. O processo de seleção foi providenciado pelo Senhor, com graça diante dos professores que me indicaram. E mesmo eu não tendo condições, e falando isso diante do Senhor, com algumas provas que também se sucederam, a minha mãe é cuidadora de idosos, o meu pai terminou o ensino médio, não tem faculdade, mas mesmo assim o Senhor foi abrindo todas as portas, me deu uma bolsa nessa que é uma das maiores faculdades de direito da Europa, consagrada, e estou aqui já a terminar, fazem 6 meses, e uma coisa que o Senhor disse no começo é que tudo que eu aprenderia aqui eu levaria para a vida toda, e já ao término, em que grandes experiências foram feitas, em que colegas se converteram ao Senhor, e o Senhor auxiliou-me nas aulas, de modo que em algumas matérias, com a provisão do Senhor, tive ótimas notas, estive entre os alunos melhores. Eu posso dizer que o Senhor fez, chamou, me levou, me trouxe e me guardou. E essa foi a experiência do intercâmbio providenciado pelo Senhor, sustentado por Ele. A paz do Senhor Jesus, amém. Josué, nós agradecemos a sua participação e tão preciosos contribuições, ensinos que você trouxe para os nossos jovens. Nós precisamos agora, e finalizando, agradecemos a Sara, ao Aleph, a Lorena, pelas valiosas contribuições e esclarecimentos que vocês trouxeram para os nossos jovens, para as famílias que nos acompanham. Queremos nos despedir de vocês, mas estarão junto conosco no próximo programa. A paz do Senhor Jesus. Amém. Nós também assim nos despedimos dos queridos que estão conosco da área de Campo Grande, pastor Aloysio e todos os nossos jovens. A paz do Senhor. Paz, A paz do Senhor, Késia. paz do Senhor, E Fernanda. você que ficou conosco até agora, acompanhe a playlist do Grupo Organização e Método no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Veja os nossos vídeos no YouTube e compartilhe com os amigos e familiares que têm esta demanda, esse interesse e tantos outros que nós temos lá. Oramos para que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente na educação, na instrução e no guiar dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.